E agora eu vou chamar a fera, hein? Ele jogou a Eurocopa, acreditem se quiser. Ele jogou a Eurocopa e vai contar pra gente como foi essa experiência, né? Roger Guerreiro, boa noite, tudo bom? Boa noite aí para você, boa noite para o Ricardo, boa noite para todos aí que estão acompanhando a live do Jogou Aonde Fera. Nós só estamos recebendo fera nessas lives, hein, Ricardo? Começamos com o Júnior, já trouxemos o Zenon, já trouxemos o João Paulo, agora o Roger, ontem tivemos o Gleger, e nas próximas semanas aí vai mais e mais feras, hein? O pessoal não perde por esperar. Quase que não saiu aqui. Só feras aqui. O Wilson Mano também, né? O Wilson Mano também nós já recebemos. Grandes feras e ter muitas outras feras para apresentar. Quem sabe aí o Roger Guerreiro, o jogador de Corinthians, né, Roger? Flamengo, um pouquinho sobre Comecei no São Caetano, né? Tem que lembrar o São Caetano também, que foi por onde eu me profissionalizei, naquele grande time lá dos anos 2000. Aí de lá que eu migrei para o Corinthians, Flamengo, e aí fui para o Celta de Vigo e por aí vai. O São Caetano foi aquele time ano de 2000, né? Aquele time que foi vice-campeão da Copa de Alcântara. Isso, na verdade, nesse ano de 2000 eu ainda jogava no Sub-20, né? Eu virei profissional em 2001, onde eu fiz parte daquele grupo que disputou a Libertadores 2001, né? Foi a Libertadores de São Caetano, no ano de 2001. Você chegou a fazer parte da campanha do Brasileirão também, de 2001? Não, eu joguei só a Libertadores. Eu estive no grupo, eu fui convocado para todos os jogos, mas fiquei no banco. Depois eu desci para o Sub-20 de novo para jogar o Paulista Sub-20. E aí no ano seguinte foi onde eu fui pro Corinthians. Entendi. Saindo do Corinthians durou 4 anos, né? Na verdade eu fiz um contrato. Eu cheguei em 2002 e joguei no Sub-20, né? O Paulistão e a Taça São Paulo. E aí fiz um contrato de 3 anos, um profissional, mas joguei só um ano praticamente, só o ano de 2003. Os outros 2 anos eu fui emprestado, né? Primeiro para o Flamengo, depois para o Celta de Vigo. E aí depois acabei rescindindo o meu contrato, onde eu fui para o Juventude. Esse aí é o grande Roger Guerreiro. Estamos passando danças aí da carreira do Roger aí com a seleção polonesa. Ricardo, eu fico à vontade aí para fazer uma pergunta para o convidado. Roger, primeiramente, boa noite, prazer estar falando com você. Por que Guerreiro? Eu conheci você no começo da sua carreira, eu sou corintiano, né? E você era Roger, não era Roger Guerreiro. Em que momento virou Roger Guerreiro? Na verdade, Guerreiro é meu sobrenome, né? O meu nome completo é Roger Guerreiro mesmo. Ele é meu sobrenome. Né, mas sempre fui conhecido como Roger só, e no ano de 2007, isso foi em 2007, meu pai veio a falecer. E aí, depois que meu pai faleceu, eu passei a usar o meu sobrenome na minha camisa, e aí começaram todo mundo a me conhecer como Guerreiro. Depois ficou o nome completo, Roger Guerreiro, mas esse é o meu nome mesmo. Falando um pouco do Corinthians, né? Não tem como não falar. Libertadores da América, né? Aquele jogo fatídico, né? Que o técnico lá, Geninho, falou vai, você levantou de Alessandro. Eu estava nesse jogo, tá? Morumbi lotadaço lá, e a gente querendo ganhar daqueles argentinos lá. Aquilo marcou, né, a sua carreira, né? Então, na verdade, assim, o pessoal aumenta as coisas, né? Uma que eu nem levantei, o da Alessandro, deu um totozinho nele e ele se jogou lá. Mas ele voou, né? Não sei se foi você. Devia ter levantado, viu? Então, se fosse como o pessoal fala... Então, ele fez um show dele lá. Na verdade, o que eu mais escuto é que a falta era para, no máximo, um cartão amarelo, mas o juiz acabou me dando vermelho direto, e aí fiquei marcado, porque naquele ano, né, a gente tinha um grande time, então tinha-se uma expectativa muito grande em cima do Corinthians na Libertadores, até porque o Corinthians não havia ganhado ainda nenhuma Libertadores, então era uma expectativa muito grande. E no futebol se tem o costume, principalmente aqui no Brasil, de
na derrota principalmente, se crucificar alguém, né? Então, aconteceu comigo no Corinthians, com outros jogadores em outros clubes, então, para mim foi um aprendizado, serviu como experiência, mas eu até falei numa outra live aí, o pessoal esquece que no jogo de ida o Kleber foi expulso, né? Onde a gente ganhava por 1-0 e em 5 minutos o River virou o jogo, mas a minha expulsão ficou muito marcada, né? Mas, como eu falo sempre, serviu como aprendizado, eu não tenho nenhum arrependimento, e se a minha carreira tomou o rumo que tomou, foi devido àquilo ali. Na verdade, dali eu fui meio que queimado no Corinthians e acabei tendo oportunidade em outros clubes e consegui mostrar o meu valor em outros clubes. Você falou certo sobre essa parte do jogador ser queimado, né? Em 91, no jogo de volta, Corinthians e Boca Juniors, o Guinei também foi expulso, né? E falam até que era a maldição da lateral esquerda. E queimaram o Guinei. O Guinei também, como você, é um excelente jogador, né? Que se identifica muito com o clube e acabou também perdendo espaço depois dessa eliminação do Boca Juniors. Mas eu também vejo que, como você mencionou, né, o time não tinha uma Libertadores, né? A pressão da torcida era muito grande, né, para ganhar um título que não tinha naquela ocasião. E isso realmente, não só como você mencionou no Corinthians, acontece em outros clubes. Você não terminou, depois que você foi para a Europa, você não teve a oportunidade de jogar no Corinthians. Houve depois algum tipo de convite para você voltar? Então, depois daquele episódio, eu fiquei praticamente 6 meses meio que encostado lá no Corinthians e depois saí por empréstimo, né, para o Flamengo e para o Celta de Vigo. E nas 2 oportunidades eu acabei voltando de empréstimo, sempre com a promessa, entre aspas, né, ninguém prometia vaga garantida, mas que eu iria ter mais oportunidades, né? Mas não era isso que acontecia. Então eu voltei do Flamengo, tinha feito uma excelente temporada no Flamengo e voltei para o Corinthians em 2005. Participei da pré-temporada por 3 semanas, se eu não me engano. Inclusive o Tevez já tinha chegado, se eu não me engano o Mascherano também, o Seba, o zagueiro. Fiz a pré-temporada e aí chegou a proposta de empréstimo do Celta de Vigo e eu fui questionar o Tite se eu teria oportunidade, né? E o Tite foi sincero, falou que ele ia dar chance primeiro para os que já estavam lá, e caso eles não aproveitassem a oportunidade, que eu teria a minha. Então, aí no outro dia eu arrumei minha mala e fui para a Espanha, e fui de emprestado para o Celta. E aí no Celta joguei novamente. Oi? Desculpa, pode continuar. Não, só para finalizar, eu fui para o Celta, né, joguei, fiz só meia temporada lá, que eu fui em janeiro, a temporada até maio, né. Fiz meia temporada, fiquei 2 jogos no banco, depois joguei 13 jogos como titular. O Celta, a gente foi vice-campeão espanhol da 2ª divisão, subimos para a 1ª, então havia a possibilidade de um contrato mais longo no Celta, e aí eu acabei retornando para o Corinthians, né, com a promessa novamente de que teria mais oportunidades, mas aí foi na época que estava a MSI, todo mundo lá, e eles trouxeram o Gustavo Neri. E aí, nessa, falaram que o Gustavo Neri ia jogar, e aí eu cansei de esperar minhas oportunidades e eu acabei pedindo a rescisão, pedindo para sair do Corinthians. E até eles não queriam, na época, me dar rescisão e tal. Pelo que eu lembro, eu tive que fazer uma carta de próprio punho pedindo demissão do Corinthians, né, falando que eu não queria mais jogar no Corinthians, para eles comprovarem que eu estava pedindo para sair, para não pagarem todos os direitos trabalhistas, etc. Eu fiz essa carta de próprio punho e fiquei livre para negociar com outro clube, e foi quando eu fui para o Juventude. Entendi. Roger, voltando, uma última pergunta em relação ao Alessandro. Antigamente, hoje em dia está mudando um pouquinho isso. Tinha muito uma relação da gente ver a arbitragem beneficiando muito mais os times argentinos, paraguaios, os times de fora em relação aos times brasileiros. Você acha que se fosse no Monumental, o D'Alessandro fizesse uma falta idêntica à que você fez nele, ele seria expulso? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, a gente não sabe da intenção, do que se passa na cabeça do juiz no momento. Eu acho que como os jogadores, né, até eu vi uma matéria esses dias que um jogador de futebol toma
2.500 decisões durante um jogo. O juiz também ele tem que tomar muitas decisões em frações de segundo. Eu acho que talvez, se ele pensasse 2 segundos a mais, ele me daria só o amarelo, não sei. Eu acho que ele não foi assim mal intencionado propositalmente, mas eu acho que se ele pensasse, raciocinasse 2 segundinhos a mais, ele me daria o cartão amarelo, até porque eu não tinha amarelo, então ele me deu o vermelho direto. Tem gente que agride muito pior os jogadores aí, às vezes não toma nem o cartão amarelo. Então, no Corinthians foi isso, a sensação de que houve uma injustiça com relação ao cartão, mas não tenho nenhum arrependimento, né? O que ficou foi o sonho realizado de ter jogado no clube de coração, que eu sempre fui corintiano, e a sensação de que eu poderia ter dado mais. Eu vinha numa sequência muito boa, tinha jogado vários jogos do Campeonato Paulista, jogado bem, inclusive a final contra o São Paulo eu joguei, entrei no comecinho do jogo, quando o Kleber foi expulso, joguei a final toda contra o São Paulo, fomos campeões paulistas, então eu vinha numa ascendente muito grande e ficou a sensação de que eu poderia ter contribuído mais com a camisa do Corinthians. Antes da gente continuar falando mais um pouquinho sobre a carreira do Roger, eu tenho comentários aqui pedindo para você falar da escolinha. Ó. Fala um pouquinho para a gente aí desse projeto. Então, eu tenho essa pandemia aí, fez a gente forçar uma parada aí, né? Mas eu tenho um projeto aí de futebol que ele se tornou uma escolinha, né? Era um projeto de crossfit para adultos, que esse projeto continua. É um futebol funcional, na verdade é um funcional com bola, né? Com o exercício do futebol. E aí ele se tornou uma escolinha de futebol. Eu estou até com a camisa aqui, que eu fui dar treino, voltei do treino. Essa camisa aqui é uma das camisas. E aí eu tenho esse projeto onde eu tenho 80 crianças lá, e a gente de 6 a 15 anos, e a gente trabalha os fundamentos do futebol, né, e faz essas crianças jogarem amistosos e tal. Eu costumo dizer que é um futebol para todos, né, ali não é uma escolinha de alto rendimento, é uma escolinha onde qualquer um pode participar, o branco, o preto, o pobre, o rico, o gordo, o magro, escolinha para todos. Então, a gente tenta contribuir, passar um pouco da nossa experiência para as crianças, para que eles sejam futuros jogadores, mas antes disso, que eles sejam ótimos cidadãos, né, cidadãos de bem, eles possam, né, obedecer seus pais, irem bem na escola. Então, todo esse cuidado com a parte do cidadão a gente tem em primeiro lugar. E aí, depois, se a gente vê que o menino tem uma qualidade a mais, tem um talento diferente, a gente começa a potencializar isso para futuras indicações aí para clubes e tal. Mas o nosso trabalho é de escolinha mesmo, é lá do começo, não tem nada a ver com empresário, de levar jogador para clube. A escolinha é futebol para todos, é formar o cidadão através do esporte. Deixa eu só ver se eu entendi. A escolinha de 6 a 15, certo? Certo, a gente trabalha a parte de escolinha de 6 a 15 anos, né? Seria do sub-7 até o sub-15, mas a gente treina pessoas de todas as idades, homem, mulher, o pessoal vai lá buscar um condicionamento físico melhor para perda de peso, ou manutenção do condicionamento físico. Então eu tenho atletas lá que jogam na várzea aqui em São Paulo, inclusive eu jogo também, então os caras querem melhorar o condicionamento físico para estar jogando no futebol de várzea. Então a gente atende aí a todas as categorias, de todas as idades, né? Tem senhores de 60 anos que fazem treino lá comigo, tem mulher também. Então é através do futebol a gente melhorar a qualidade de vida aí para todos. Deixa eu só mais uma pergunta. É aqui em São Paulo essa escolinha? Isso, é aqui em São Paulo. Fica ali é um galpão, fica ali no Jardim Maristela, é próximo ao bairro aqui onde eu nasci e me criei. Então, o pessoal vai bastante lá. Graças a Deus a gente tem uma procura boa e a gente procura atender aí as necessidades de todos. Você quer deixar o nome da escolinha para a gente, as redes sociais? É o Guerreiro GST. Esse é o nosso Facebook e o nosso Instagram também. Lá tem vários vídeos dos treinos, tem o nosso local, nossos parceiros também lá. A gente tem alguns parceiros, algumas empresas lá que nos ajudam. A gente faz a divulgação dessas empresas. Então,
Guerreiro GST, o nosso Instagram e o nosso Guerreiro, G-U-E-R-R-E-I-R-O, Guerreiro GST. Nosso Instagram e nosso Facebook. Aí, pessoal, quem aí quiser seguir, assim, assim, né? Isso, exatamente. Pessoal, A gente trabalha também com, só para complementar, a gente trabalha com atletas alto rendimento também, então tem jogadores, por exemplo, eu estava até antes de vir para lá, eu estava dando treino para o Caio, que é um atleta do Sub-20 do Palmeiras, faz um complemento comigo, um trabalho personal. Tem o Ítalo também, jogador de São Bernardo. Então, jogadores que já estão alocados em clubes e querem potencializar as suas qualidades físicas, técnicas. A gente tem esse trabalho aí com atletas que já estão em clubes de futebol. É isso aí, pessoal. Quem quiser saber um pouco do preço, saber como que funciona, tá aqui as redes sociais. Já vou apontar para o lado certo. É isso aqui, né? Pro lado certo. Guerreiro, @Guerreiro GST. Vai saber tirar todas as suas dúvidas aí, como funciona. Quando acabar essa pandemia, a gente vai aí fazer um treino, tá bom, Roger? Com certeza, estão mais do que convidados aí, 1 horinha suando pra caramba, melhorar a parte física, a parte técnica, a gente faz alguns desafios lá, algumas brincadeiras também, é bem descontraído, bem divertido o treino. Nós estamos precisando aí, porque nós temos aí o nosso time para o final do ano, já convocamos Zenon, já convocamos o Wilson Mano, Gleger, Júnior, João Paulo, Elton. Você vai ser convidado para jogar conosco e nós precisamos melhorar o ritmo, né? Que a barriga de cerveja tá terrível. Dá só chegar que a gente ajuda a dar um jeito nisso aí. É que o Cassino ainda não chegou. Ele falou que ele vai ser o centroavante. Mas ele tá mais para aqueles goleiros de futebol de botão, que são quadradão, sabe? Eu queria fazer uma pergunta pro Roger. Fica à vontade. Qual técnicos que você hoje curte que te ajudou a te desenvolver na sua carreira? Olha, eu aprendi muito com um rapaz chamado Zé Rubens, na equipe Sub-20 de São Caetano. Ele é pai do Wagner, que foi jogador de São Paulo, foi jogador inclusive do Celta de Vigo também. Então foi um cara que me ensinou muito nos tempos de São Caetano. No Flamengo também eu tive ótimos treinadores, o Abel é um deles, Ricardo Gomes, aprendi bastante também. E lá na Europa, com certeza, o treinador que me chamou para a seleção, o professor Léo Berracher, também me ensinou muito. É um cara que entende muito de bola, foi diretor do Ajax, foi treinador do Real Madrid. Ele que contratou o Ibrahimovic para o Ajax, né? Tirou o Ibrahimovic da Suécia, lá do Malmö, me levou para o Ajax. Então, aprendi muito com ele também. Então, são esses treinadores aí que me marcaram. E eu sempre tive a vontade de trabalhar com o Luxemburgo e com o Renato Gaúcho. Infelizmente não foi possível, mas eu acho ótimos treinadores. O Luxemburgo eu fiquei no quase, né? Pelo que diz meu empresário, a época que eu fui para a Grécia, o Luxemburgo tentou me levar para o Santos, mas aí eu acabei acertando com a Grécia e acabei não trabalhando com ele, mas são dois treinadores aí que eu admiro bastante. Legal. Falando então de técnico, né? Você acha que o Renato Gaúcho possivelmente é o próximo técnico da seleção, depois do Tite? Olha, eu acho que é o que está. Se tivesse uma lista aí de nomes, eu acho que ele está no top 2 aí, né? Não sei qual outro nome que entraria junto, mas eu acho que com certeza ele é um dos grandes nomes aí para assumir a seleção no caso do Tite sair. O Renato Gaúcho hoje em dia alcançou um patamar que eu acho um pouquinho mais do que o Tite alcançou quando ele estava na seleção, né? Mas vamos entrar aqui no Esporte Coleções, colocar um pouquinho da trajetória do Roger. Vamos lá, Ricardo? Vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho da carreira do Roger agora no Esporte Coleções. Primeiramente, a gente vai trazer o time do São Caetano, que o Roger mencionou, onde ele começou. A gente fazer a nossa homenagem aqui, trazendo aqui o time de 2000 do São Caetano,
Pode colocar aí na tela, Nascimento, vamos lá. Aí, vamos lá. Vamos trazendo um pouquinho aqui para a gente lembrar um pouquinho aqui da trajetória do Roger e trazer, evidentemente, esse elenco de 2000 do São Caetano, Roger. Quem eram os caras bons aí que você admira e guardou muito nesse elenco? Olha, na verdade, muitos, né? Eles me ajudaram muito, inclusive a gente tem até um grupo de WhatsApp com a maioria desses jogadores. Então, aprendi muito com eles, né? Eu me profissionalizei com 17 anos, com 18 anos estava convivendo com eles, jogando a Libertadores. Então, falar Silvio Luiz, Adãozinho, Dininho, o falecido Serginho, o César, lateral esquerdo, me ajudou muito, Esquerdinha, Ademar, o Wagner. Então, são muitos jogadores, o goleiro reserva da época, o Luciano. Então, a maioria ali era atleta de Cristo. E eles faziam reuniões, então passavam lá no alojamento da categoria sub-20, pegavam a gente para levar para as reuniões. E aí depois das reuniões tinha até uma comidinha diferente lá, eles sabiam que a gente comia só o marmitex lá, a mesma comida todo dia, então levavam a gente para comer uma comida diferente. Então, muitos ali me ajudaram bastante, eu sou muito grato a eles, aprendi muito no tempo que eu convivi ali com esses jogadores lá no São Caetano. Muito bem, então, dando uma continuidade aqui, eu achei no meu acervo aqui, isso daqui eu tirei uma foto hoje à tarde, Corinthians campeão de 2003. Você lembra desse elenco? Com Vampeta, Rogério? Fala um pouquinho dessa passagem aí. Com certeza, eu estou nessa foto aí no cantinho ali, como eu frisei anteriormente, eu joguei a final, né? O Kleber acabou sendo expulso no comecinho do jogo, né, com uma briga com o atacante Reinaldo, e aí eu fiquei na expectativa, a galera no banco falando que o Geninho ia me colocar, eu achava que não ia, e aí ele me colocou no jogo, eu joguei o jogo todo, e graças a Deus tive uma boa atuação, uma atuação segura, e a gente foi campeão. E é outro grupo que eu aprendi bastante, com excelentes jogadores, Fábio Luciano, Rogério, encontrei recentemente o Rogério, Vampeta, Gil, Edson, Leandro, encontrei o Leandro também recentemente, pessoal super gente fina, Kleber, eu era reserva do Kleber, o Kleber me ajudou muito, tenho contato com o Kleber até hoje, então o que fica do futebol é isso, futebol passa, um dia todos vão deixar de ser jogadores, mas a amizade, o aprendizado, né, o que você aprende no mundo do futebol é o que você tem que levar para a vida, e sou muito grato a eles também. Muitos ali, o professor Ricardo Rosa, que hoje é personal do Neymar. Quando eu fiquei queimado no Corinthians, eu fazia fundamento com ele atrás do gol, ele era auxiliar de preparação física do Moraci Santana na época, então me dava muitos conselhos também, então aprendi muito nesse tempo aí de Corinthians. O Fabinho tá aí também, o Fabinho é meu amigo, mora aqui em São Bernardo, eu tenho bastante contato com o Fabinho, então um elenco muito bom, por isso se criou aquela expectativa tão grande em cima da Libertadores, né? Quando o time não é bom, o pessoal não cria expectativa. Esse time era muito bom, então se criou uma expectativa muito grande, onde a gente foi campeão paulista, mas infelizmente caiu na Libertadores. Muito bem. Você falou você no cantinho, dei um zoom aí, você novinho, 20 anos. Muito novo. E aí, vamos para 2004, outro ano lá. Tem o Roger aqui também, agora como campeão carioca 2004. Você sai do Campeonato Paulista e do Campeonato Carioca. Qual é o mais pegado, qual é o mais competitivo, Roger? Os dois foram bem competitivos, até porque na época, no Rio de Janeiro, o Fluminense tinha montado um super time lá com Romário, Edmundo, Roger, Ramon. Botafogo tinha bons nomes também, o Vasco, então foi um campeonato pegado também. O pessoal fala que o de São Paulo é mais pegado, pois os times do interior de São Paulo relativamente são mais fortes que os do interior do Rio, mas eu gostei muito de jogar os dois e tive a felicidade de ser tanto campeão paulista como campeão carioca. Esse time aí, eu tô vendo que tem o Zinho, né? Eu acho que era o maior destaque aqui, mas tinha o Felipe também. Fala um pouquinho desse elenco. Quem eram os caras aí, bam, desse time de 2004? Olha, esse elenco foi muito bom, apesar da gente ter brigado contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
O Flamengo tinha um momento financeiro muito conturbado, a gente chegou a ficar 4 meses sem receber salário, mas fomos campeões cariocas, chegamos à final, perdemos para o Santo André a Copa do Brasil, né? Mas um elenco assim, poxa, você jogar com o Zinho, o Júlio César, o Felipe, alguns subindo, o Ibson subindo das categorias de base, Júnior Baiano era o nosso zagueiro, então assim, foi uma mescla de grandes nomes com jovens talentos que deu muito certo no primeiro semestre, e aí devido a muitos fatores, né, muitos problemas extra-campo, a gente acabou não tendo o mesmo desempenho no Campeonato Brasileiro, mas eu fui muito feliz no Flamengo, fiz mais de 60 jogos, 13 gols na temporada, se não me engano, fiz o gol do título da Taça Guanabara, fiz gol na final da Copa do Brasil, no jogo de ida, então tive uma passagem muito marcante aí no Flamengo, tanto que eu vou lá pro Rio até hoje, quando eu vou pro Rio, o pessoal me chama de rei do Fla-Flu, fiz 5 gols no Fluminense, acho, lá na temporada, então até hoje eu sou conhecido como o rei do Fla-Flu e é o que eu falo, né, o dinheiro vai e volta, o futebol acaba, mas a história ninguém apaga. Ninguém apaga, é verdade. Está aqui, né? Estamos vendo aqui no Esporte Coleções aqui a história do Roger, campeão aqui em 2004, aí falando do Campeonato Brasileiro, né? O Roger já falou um pouco do primeiro semestre, e no segundo semestre aqui a gente está vendo o álbum de 2004, e aí tinha o Júlio César aqui na primeira página aqui, com o Fabiano Heller, já era mais experiente, né? O Fabiano Heller também. E aí na segunda página nós temos ali o Roger, com Da Silva, Douglas Silva, Ibson, Zinho, Felipe, Jean e Diogo. Parece que o segundo semestre também deu uma mudadinha no time, né? Muita molecada. Na verdade, chegaram algumas peças, saíram poucas peças, chegaram, mas esse problema extra-campo financeiro, o pessoal fala que não influencia, mas influencia. Eu lembro de um episódio específico que a gente estava com 3 meses de salário atrasado, se eu não me engano, e aí o Flamengo contratou o Dimba e falaram que o Dimba tinha pego mais de 1 milhão de luva, e aí deu um papapá lá dentro do vestiário e tal. Então esses fatores extra-campo acabam influenciando o rendimento dentro de campo. Então, não é culpa disso, isso não é desculpa. Tanto que a gente lutou até o final e conseguiu ganhar o último jogo do Cruzeiro e se livrar do rebaixamento. Mas, com certeza, influencia. Você pode ver que os times que são campeões, a maioria deles, 90%, esses times são estruturados fora de campo. Então, é time que está pagando certinho, é time que bem organizado, é time que tem uma logística de viagem boa, é time que é todo organizado fora de campo, com certeza isso reflete dentro do campo também. Você falou uma coisa legal, né? O Dimba era artilheiro no Goiás, né? Era bambambam naquela época e deu esse barulho, né? Esse extra-campo. Você acha que isso acontece muito no futebol? A gente sabe que outros times, quando traz o máximo, né? E se você tem esse problema financeiro, o pessoal meio que tira o pé do treinador, né, Roger? Então, na verdade, assim, ninguém tirou o pé, né? Não foi essa a palavra, tipo, tirou o pé de propósito, não. Mas isso abala o emocional. No Flamengo, eu não lembro o nome dele agora, mas a gente trabalhava com um psicólogo lá, que trabalhou muito tempo lá. Não me recordo o nome dele agora, mas muito bom. Então, assim, o futebol, na verdade, o nosso corpo é um complemento. O futebol joga com a cabeça. E se você não está com a cabeça boa, consequentemente, o seu corpo não vai estar 100%. Então, eu acho que era um pouco disso que acontecia no Flamengo, principalmente no segundo semestre. E aí você falou que aí perdeu, né, aquela final para o Santo André. Você acha que o extracampo, esses problemas administrativos, ajudou muito ou o time que não jogou nada contra o Santo André? Então, na verdade, a gente empatou o jogo de ida, 2-2, fomos com uma vantagem para o Maracanã, podendo empatar até por 1-1, né? E aí acabamos não fazendo um bom jogo, né? Eu já vivi os dois lados do futebol, já joguei no time grande, também joguei no time pequeno, já ganhei de time grande jogando no time pequeno, então não tem muito essa, o jogador não entra com salto alto, é a minha opinião. Se faz um clima fora de campo, então
aquele dia foi feito um clima de já ganhou, muito pela torcida, pela imprensa e até próprio pela diretoria, mas nós jogadores eu tenho certeza que não, eu convivi ali dentro do vestiário e eu sei que não, mas todos esses fatores influenciam, então eu já conversei com jogadores que jogaram lá no Santo André, então eles pegavam matéria de jornal para fazer, para servir de motivação, todas essas coisas que a gente sabe que na hora do jogo acabam influenciando. Então eles fizeram um jogo muito, a gente não estava numa noite feliz e acabamos não ganhando o jogo e perdemos a final. Muito bem. E aí vamos falar um pouquinho da trajetória quando você foi para a Polônia, né? E aí eu queria trazer um pouquinho, Roger, falar um pouquinho da sua passagem aí pelo Legia, que aí eu acho que foi o começo de tudo para você ir para a seleção, né? Conta um pouquinho desse grupo aí e quem eram os caras que te ajudou aí nessa campanha. Então, eu estava jogando o Brasileiro de 2005, né? O segundo semestre pelo Juventude, em Caxias do Sul, e chegou a proposta do Legia Varsóvia para mim. E eu nunca imaginei nem que tinha futebol na Polônia. Então, a primeira coisa, eu falei para o meu empresário, olha, eu preciso ir conhecer antes, né? Preciso ver, conhecer o clube, ter uma noção da cidade onde eu vou morar, para saber se eu aceito ou não. E aí, prontamente, o meu empresário passou isso para o Legia, para os diretores. Prontamente, eles mandaram uma passagem. Acabou o Brasileiro 2005. Eu viajei para Varsóvia, na Polônia. Conheci a cidade, o clube, gostei muito da estrutura. A cidade eu não conheci muito porque estava debaixo de neve, né? Lá estava fazendo menos 25 graus na época. Puxa vida. Então, aí eu conheci a cidade, gostei, assinei o contrato, voltei, passei minhas férias no Brasil e em janeiro eu viajei para o Legia, onde eu comecei a minha trajetória lá na Polônia. Eles colocaram uma tradutora à disposição, né, para ajudar na questão do idioma. Eu já enrolava um pouco de espanhol e inglês, mas aprendi o restante do inglês no dia a dia lá. E aí começou a minha trajetória no Legia, né? A gente acabou sendo campeão polonês logo na minha primeira temporada lá. E aí fui pegando moral, fui jogando, né? Fomos campeões da Copa da Polônia no ano seguinte. E aí foi depois de 2 anos meus lá que surgiu o convite para eu me naturalizar polonês para defender a seleção polonesa. E não dá um aperto no coração? Você fala assim, poxa, já que eu não sou brasileiro, né? Infelizmente, sei lá, não vou jogar pela minha seleção e jogar por outra seleção. Ou não, você falou, meu, aqui que eles estão apostando em mim e vamos junto. Então, na verdade, assim, eu acho que tudo na vida são oportunidades. E aí você tem que abraçar, seja no trabalho, seja no âmbito familiar. Eu acho que em qualquer segmento a vida é feita de oportunidades. Nunca vai ter uma igual a outra. Pode ter parecida ou não, mas nunca vai ter uma igual a outra. Então, quando surgiu o convite, eu estava na Polônia e o futebol polonês ainda não é visto muito aqui no Brasil, né? Mas na minha época era menos ainda. Então eu sabia que a minha chance de defender a seleção brasileira era 0,0001%. E aí você recebe um convite do próprio treinador, né? Então ele já me deu a garantia de que iria me utilizar. Então, confiança, 70% no futebol é confiança. Então eu tinha confiança do treinador, confiança dos torcedores que me adoravam na Polônia. Então eu falei, olha, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Então aceitei o convite, aí deram entrada na documentação lá, e em 4 meses eu já estava com a cidadania, aí dei entrada no passaporte e fui convocado para a Eurocopa. E é bacana você falar sobre a Euro, né? Eu como colecionador de álbuns, fiquei muito contente quando, né, você está lá colecionando um álbum e ver brasileiro, né, num álbum europeu, né, estrangeiro, é totalmente diferente, né? Principalmente você que teve uma passagem pelo Corinthians, né, pelo Flamengo, bacana, né? E é diferente, né? Porque você vê um sul-americano. E aí estou trazendo um pouquinho, acho que você também deve ter esse álbum também, né? Com certeza, e deve guardar com muito carinho. E uma seleção bacana, né? E como é que foi estar dentro de um grupo de uma seleção, né? E aí você vai falar um pouquinho da sua trajetória, do gol que você fez, mas você foi feliz, né? Na Polônia, né? Na seleção.
Com certeza, muito feliz. Até muito legal essa lembrança do álbum. Infelizmente, eu não tenho esse álbum comigo. Se você conseguir uma cópia e quiser me mandar aqui, a gente aceita. Não, o de 2004 do Brasileiro eu tenho. Esse aí da Eurocopa, infelizmente, eu não tenho. Mas fiquei muito feliz, eu fui muito bem recebido na seleção. Eu tive 2 reuniões com o treinador da seleção antes a reunião onde ele me fez o convite e tal, e eu aceitei. Foram 2 reuniões com ele, e 1 ano depois eu fui saber que antes de ele vir falar comigo, ele reuniu os capitães da época na seleção, que na época era o Jevlakov, Jacek Bonk, o Kshinovic, tinham 3, 4 lá mais experientes, ele reuniu os caras para perguntar sobre a minha vinda para a seleção, que ele tinha interesse e tal, e os caras falaram que me achavam um ótimo jogador, que se eu fosse para somar junto com o grupo, que eu seria muito bem-vindo, mas se eu fosse pensando só no individual, para querer me aparecer como uma vitrine só, que não precisava me levar. E aí o Berhacker já tinha tirado informações minha extra-campo, então ele viu que poderia contar comigo nesse sentido, e eu fui muito bem recebido na seleção. Eu lembro que o meu aniversário a gente estava concentrado lá na Alemanha, fizeram um bolo para mim lá, os jogadores deram ovada, tudo, foi bem, bem bacana, não tive problema com nenhum jogador, fui muito bem recebido, e tanto que depois da Euro acharam que eu só ia jogar Euro para me transferir para outro clube, eu acabei ficando no Legia e jogando toda a eliminatória ainda para a Copa de 2010. Então foram 26 jogos pela seleção polonesa e 4 gols. Que bacana. Você acha que por ser brasileiro, dá uma moral, fala, pô, Brasil, né, campeão do mundo, colocar um brasileiro nessa seleção aqui, vai dar um tempero diferente? Então, o Berhacker, quando me chamou, ele já me conhecia do Legia, ele falou que me acompanhou desde o começo. Então, quando ele me chamou, ele já tinha uma função específica para mim dentro do time. Então, ele já tinha o time, a formação tática dele. E ele falou, Roger, eu quero que você jogue assim, assim, assim. Se você me prometer que consegue fazer essa função, você está dentro. Senão, eu vou atrás de outro. E com certeza eu topei o desafio e joguei com ele praticamente todos os jogos aí como titular e com boas atuações. Nascimento, ainda falando sobre a Euro, alguma pergunta aí para o nosso craque? Tem uma pergunta que é meia... Acho que ele já deve ter respondido milhares de vezes, centenas de vezes, pelo menos. Para você, quando você chegou naquele clima de Eurocopa, você se imaginou... passou um filme pela sua cabeça? Passou alguma coisa tipo, onde que eu tô? O que eu tô fazendo? Será que isso aqui vai dar certo? Não só na Eurocopa, né? Mas quando você chegou no vestiário a primeira vez com a camisa da seleção da Polônia, passou um filme na cabeça? Passou um certo arrependimento? Ou em nenhum momento passou isso pela sua cabeça? Não, arrependimento de forma nenhuma, pelo contrário, tipo orgulho de saber de onde eu saí e aonde eu cheguei, né? Então, quando me deram a nacionalidade, eu já tinha certeza de que eu seria convocado, então não foi uma surpresa assim tão grande quando eu fui convocado para a seleção, mas com certeza passa o filme, né? Da onde eu vim, dos treinos a pé, que eu saí aqui de São Paulo, andava 1 hora até São Caetano para treinar, voltar, então aquela batalha, e de repente você se vê no estádio lotado, jogando por uma seleção, jogando uma Eurocopa, viajando vários países, então com certeza passa um filme, mas nenhum arrependimento, pelo contrário, assim, orgulho da trajetória. Amanhã faz 12 anos, né, do gol que você fez na Euro, né? Foi no dia 12 de junho de 2008 contra a Áustria, né? Exatamente, amanhã completam 12 anos desse gol, e foi um gol muito especial que nessa data também, na época do gol, fazia 6 meses que meu pai havia falecido, então eu fiz o gol, então tinha memória ainda tenho a memória muito viva do meu pai, mas naquela época mais ainda, então dediquei a ele o gol e assim, foi de muita emoção, dei várias entrevistas falando sobre isso na época, então justo naquele dia Deus me presenteou com a oportunidade de fazer aquele gol, que foi o primeiro da Polônia na história de uma Eurocopa, então
consegui gravar o meu nome na história do país. Foi a primeira coisa que passou na sua cabeça no momento do gol, foi a lembrança do seu pai? Com certeza foi a lembrança do meu pai, e tanto que tem a comemoração minha, eu tenho um pôster, né, tinha um pôster na outra casa que eu morava, eu ajoelhado apontando para o céu, né, na comemoração, então com certeza veio muito ele na minha mente, e aquele gol foi dedicado a ele, com certeza. Muito bom, bela história. Parabéns mais uma vez por essa trajetória pela Polônia. E aí, depois da Polônia, você foi para a Grécia, né, Roger? E um clube maior, né? A AEK, que joga já uma UEFA, né? Um time mais diferenciado. E que eu tô vendo aí na tela, aí tinha o Leonardo também, que jogava com você, né? Um outro brasileiro. Fala um pouquinho desse elenco aí, da sua trajetória aí pelo AEK. Então, eu saí depois da Eurocopa, eu recebi várias propostas, mas acabaram não dando certo. Na época, o Legia pedia muito, né? Eu cheguei a receber proposta do PSG, Borussia Dortmund, do Ajax. Acabou não saindo o negócio, e aí, faltando 3 meses para acabar meu contrato, 4 meses, o Legia, para fazer dinheiro, acabou me vendendo para o AEK. E eu fui, né, na esperança de um desafio melhor, numa equipe maior, que joga o UEFA, joga a Champions League, mas infelizmente eu cheguei na Grécia no momento em que a Grécia quebrou, né, como país. Então, voltaram-se aqueles problemas financeiros. Então, lá, na verdade, eu joguei 4 anos, mas recebi só 2. Então, ficaram 2 anos praticamente de contrato para trás. Nunca recebi um salário em dia lá no AEK. Foi sempre com atraso desde o começo, mas mesmo assim, segui minha trajetória lá, tive altos e baixos, né, teve treinadores alguns que não me colocaram para jogar, outros eu joguei a temporada toda, então, mas foi de muito aprendizado também, joguei a Europa League, a fase de grupos, joguei eliminatória para Champions, então... Você tem esse álbum aqui, Roger? Eu também não tenho. Eu tinha lá na Grécia, mas não tenho comigo aqui. Você tá com acervo melhor que o meu. E tem aí o Roger. Vamos trazer ele no destaque maior aqui. Então, bom, essa figurinha eu tenho. Falou isso para mim, viu? Essa figurinha me mandaram já. Eu tenho a foto dessa figurinha aí comigo. Então, e aí vivi momentos de altos e baixos, problemas extra-campo com diretoria, quando a diretoria quer fazer o jogador rescindir o contrato, então me deixavam, não queriam nem que eu treinasse na época, fui afastado do time, depois voltei para o time, joguei, várias coisas extra-campo influenciaram também na minha continuidade lá, tanto que depois que eu comecei a ter problemas na Grécia, foi onde eu parei de ser convocado para a seleção polonesa também. Mas foi de muito aprendizado, fora de campo foi muito importante para mim. Fiz amigos lá na Grécia, brasileiros, frequentei com mais assiduidade a igreja, foi onde eu acabei tendo meu relacionamento sério na época eu noivei, casei lá na Grécia com a minha esposa, que estou até hoje com ela, então foi onde, fora de campo, as coisas deram certo, e dentro de campo não foi assim como eu esperava. Depois da Grécia, aí você volta para o Brasil, né? E aí você passa por vários times, né? Isso, então. Aí eu fiquei 4 anos na Grécia, e aí, na verdade, a princípio eu queria ter ficado na Europa, mas eu já estava muito tempo fora do Brasil, e a Grécia eu fiquei um pouco desiludido com a Europa em si, por conta dos problemas financeiros principalmente, e vim tentar a sorte no Brasil. Foi onde eu vivi o lado... Na verdade, eu falo que é o lado A do futebol, né? Que 95% do Brasil é formado por clubes menores, clubes sem estrutura, com problemas financeiros, né? O lado B do futebol é o fera aí, que a gente vê na televisão às 4 horas da tarde aí de domingo e tal, mas isso é 5% do futebol, né? Então eu vivi o lado A do futebol, na verdade, que foram os times pequenos, né? Aí rodei Guaratinguetá, Comercial de Ribeirão Preto, Rio Branco de Paranaguá, que mais? Vila Nova, e aí terminei no Rio Verde a minha carreira. Então foram clubes que eu passei que, infelizmente, esses problemas financeiros que afetam 90% aí dos clubes, também eu fui afetado. Então meus últimos 5 anos praticamente
jogando profissionalmente foram sem receber salários. Então, aí isso foi me desanimando dentro do futebol. Foi onde em 2017 eu resolvi pendurar a chuteira profissionalmente. Momento que a Grécia, quando você chegou lá, a Grécia realmente já não passava por bons momentos, e até hoje acredito que não tenha se recuperado, porque já faz um tempo que nós não vemos times gregos, né, passando em Champions League, chegando nem na fase de grupos ultimamente, né, Roger? Você acha que vai demorar muito para eles se reestruturarem? Eles estão começando, então esses países, Grécia, Turquia, Chipre, eles têm o jeito deles de viver, de administrar as coisas. Então, o futebol em si, existem muitas histórias de bastidores que não chega até o maior público, que na verdade o pessoal de fora nunca vai entender. Mas a Grécia na época quebrou, né? O país todo, então teve muitos problemas. Quando eu cheguei na Grécia, muitos jogadores de alto nível jogavam lá, tanto que eu fui contratado para o lugar do Rivaldo na época. No Panathinaikos jogava o Gilberto Silva, jogava o Gabriel, lateral direito, o Cissé, centroavante. Então tinham bastante jogadores de nome. O Olympiacos jogava o Diogo, Dudu Cearense. E aí, aos poucos, esses jogadores foram saindo da Grécia. Então a Grécia hoje ele é um mercado que não atrai muitos jogadores de alto nível, né? Então virou assim um segundo escalão dentro da Europa. Mas foi um país onde eu gostei muito de viver, morei em Atenas, mas futebolisticamente falando não foi muito proveitoso para mim, mas apesar que eu recebo muitas mensagens de torcedores do AEK, os torcedores me adoravam lá, gosto muito da torcida, o meu problema mesmo foi com o clube e com a gestão em si. Roger, depois de você ter voltado ao Brasil, faltou alguma coisa para você ter se firmado nos clubes por onde você passou? Faltou estrutura? Faltou um pouquinho mais do Roger? Na verdade, a decisão final é sempre do jogador em tudo, mas você acaba sendo influenciado por escolhas, por conselhos e etc. Eu, em 2014, eu fui para o Comercial de Ribeirão Preto para jogar o Paulistão e acabei tendo uma lesão no joelho no último jogo da pré-temporada. Então isso me prejudicou bastante, porque na pré-temporada eu vinha sendo titular, camisa 10 do time, fazendo uma ótima pré-temporada. Então eu imagino que se eu tivesse feito um bom Paulistão ali, o mercado teria aberto no Brasil para mim. E eu voltei já com mais de 30 anos, então aqui no Brasil também tem essa política da idade, né? O jogador acima dos 30 anos, o mercado já diminui um pouco, então calhou por eu ter tido essa lesão também, então fiquei um bom tempo sem jogar e o mercado foi fechando, eu fui buscando mercados alternativos aí, fiz bons campeonatos, né? Tanto em Minas Gerais, no Vila Nova, no Paraná, pelo Rio Branco de Paranaguá, chegamos a ganhar do Atlético Paranaense dentro da arena por 3-1, e enfim, mas aí não deu aquela alavancada que eu imaginei que pudesse dar, e aí juntou a isso os problemas financeiros desses clubes, né? Então chegou uma hora que, né, a gente tem família, tenho 2 filhos pequenos, então tinha que botar o alimento dentro de casa, e aí eu cansei dessa vida de ser jogador só por ser, né? E acabei buscando meu caminho fora do futebol profissional aí. Mas não tenho nenhum arrependimento, foi um aprendizado muito grande, conheci muitas pessoas bacanas nesses clubes pequenos, consegui ajudar bastante gente nesses clubes por onde eu passei, e enfim, serviu tudo de aprendizado e hoje está tudo na justiça aí, para quem sabe um dia eu receber. Foi, você terminou sua carreira com 35 anos, né? Decisão, como você já explicou, inteiramente sua, né? Isso, o futebol, eu digo que não foi eu que parei, foi o futebol que me parou. Porque se eu tivesse tido aí uma sequência melhor, em clubes com um pouco mais de estrutura, talvez eu tinha prolongado um pouco mais. Até o ano passado, até recebi proposta para voltar a jogar profissionalmente aí algumas vezes, mas não achei melhor não, porque vai mudar toda a estrutura, viajar para lugares e tendo quase a certeza de que você não vai receber o seu salário. Então isso para mim me desanimou muito
E não é pelo dinheiro, é um trabalho, né? Se você for em qualquer profissão, coloca lá um médico para fazer cirurgia de graça durante 5 meses. O cara precisa viver, ele precisa botar o alimento dentro de casa. Então, é um trabalho como qualquer outro. Então, aí, se você reivindica isso, você acaba até sendo chamado de mercenário, né? Mas é um trabalho, assim como vocês têm o trabalho jornalístico, o jornalista quer receber, o médico quer receber, o advogado. Então, é um trabalho como qualquer outro que você é remunerado por aquilo. Roger, você falou muito sobre a desilusão que você teve com o futebol. No momento que eu fui fazer uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada sobre a sua vida e sobre a sua carreira, posso dizer que 60% do que a gente encontra sobre você na internet é que quando você terminou a carreira no futebol, você acabou virando motorista de aplicativo, é isso? Então, na verdade, isso aí foi uma notícia um pouco distorcida do site da UOL, né? Então, o que aconteceu? Realmente eu fiz, fazia esporadicamente durante 3, 4 meses eu fiz, foi uma experiência muito bacana, foi um complemento de renda, eu sou um cara muito ativo, e quando eu parei de jogar, eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, o que eu vou fazer da vida? Né? Porque não foi aquela preparação, eu não estudei para virar um gestor, não foi aquela coisa, você vai pensando em parar e falar, hoje eu parei, amanhã eu viro empresário de jogador, como acontece muito com os jogadores aí, ou amanhã eu viro, sei lá, um auxiliar técnico de um clube. Comigo não foi dessa forma. De um dia para o outro eu parei e eu queria fazer alguma coisa. E aí um amigo me indicou, falou, pô, Roger, é legal e tal. E eu cadastrei o meu carro e fui fazer. E achei muito bacana, uma experiência de vida muito bacana. Várias pessoas me reconheciam no carro e batiam foto, selfie, não tinha problema nenhum com isso. Achava super bacana o reconhecimento. E aí um desses fãs aí, um carioca que tirou foto comigo, mandou pro site da UOL e os caras vieram fazer uma entrevista comigo, enrolaram durante 20 minutos, perguntando de Eurocopa, do Lewandowski, e disso, daquilo, para no final perguntar se era verdade que eu estava fazendo, e no outro dia botaram lá no site da UOL, o jogador se desilude e vira motorista. Mas, na verdade, eu fazia esporadicamente como complemento de renda, e me ajudou pra caramba, fui muito feliz fazendo. Na verdade, eu fiz durante um tempo enquanto eu colocava em prática o projeto da minha escolinha. Então, a partir do momento que a escolinha começou a funcionar, eu não tive mais tempo para estar dirigindo no aplicativo. Mas se tivesse que fazer de novo, eu faria, eu adorava. Foi uma experiência de vida muito bacana. Conheci pessoas de vários tipos, carreguei pessoa no meu Uber de todos os gêneros, então foi uma experiência muito bacana que eu, inclusive, recomendo para quem tem o carro disponível lá, tem um tempinho livre lá, liga o aplicativo, faz dinheiro, eu adoro dirigir, então fazia dinheiro com uma coisa que eu gosto, assim como hoje eu faço com futebol na escolinha, jogo futebol de várzea aí, nos clubes de várzea, e muitos hoje nos remuneram, né, pagam a gente para jogar na várzea. Então, fazendo Uber, eu fazia dinheiro com uma coisa que eu gostava. Então, achei muito legal. UOL sendo UOL, né? Distorcendo notícias. Em relação ainda um pouco sobre essa parte de você estar fazendo corrida de aplicativo, só para deixar claro, foi uma coisa que te ajudou muito financeiramente também, mas eu acredito que muito mais o seu psicológico, né? Por conta que você é uma pessoa, como você falou, muito ativa, uma pessoa que está sempre querendo fazer as coisas, e quando você parou de jogar, não sabia o que fazer, então acredito que te ajudou muito mais psicologicamente do que financeiramente, né? Com certeza, isso com certeza, e eu falo assim porque a minha esposa está até aqui perto, estava rindo porque ela sabe, ela fala que eu tenho formiga, não paro quieto, não consigo ficar em casa quieto, então no momento foi uma alternativa que apareceu e que me ajudou muito. Então assim, recentemente, né, tem até um episódio, a minha mãe faleceu, vai fazer um mês, e muita gente, você tem que viver o luto da sua mãe. Eu saí para recolher alimento, para fazer doação para pessoas afetadas pela pandemia. Então,
eu gosto de me sentir útil, me sentir ativo, então eu não consigo ficar em casa chorando em nenhuma situação. Então, naquela época eu fiz o Uber, que me ajudou muito psicologicamente, como você falou, financeiramente era um complemento de renda, mas psicologicamente você se sentir útil, você se sentir que está ajudando alguém, então ali eu estava ajudando as pessoas a chegarem nos seus destinos. Então uns tinha que chegar rápido, uns começavam a conversar, tem pessoa que chorava dentro do carro, então eu era um psicólogo para a pessoa que pegava o Uber. A pessoa começava a contar a história, e aí você dá a ideia, a pessoa começava a chorar, no final te agradecia, dava até caixinha, pô, você me ajudou pra caramba, toma aí, ganhava 20, já cheguei a ganhar R$50 de caixinha lá depois de uma corrida, então, assim, me ajudou pra caramba, e cada um tem o seu jeito de ser, o seu caráter, a sua personalidade, e fazer o Uber não me fez menor do que ninguém, e eu ter sido um jogador de alto rendimento também não me faz maior do que ninguém, né? No final somos todos iguais, vamos todos para o mesmo lugar, então essa é a lição que fica aí. Vou ser sincero que há uns 2, 3 anos atrás, aí, antes de eu conhecer minha esposa, se eu tivesse pegado o Uber com você, eu teria sido uma dessas pessoas que estaria chorando depois da balada. E realizei isso. O pessoal tirava selfie comigo. Pô, não acredito que você é o Roger do Flamengo, do Corinthians. Pô, você é o polonês. Então eu dividia minhas histórias, as pessoas dividiam as delas. Então foi um aprendizado muito bacana e eu recomendo aí quem tá precisando fazer um extra aí, ó, bota o carro na rua, seja em qualquer aplicativo aí, tem um monte hoje em dia, Uber 99. Inclusive, o irmão da minha esposa trabalha com aplicativo lá em Florianópolis, é o melhor motorista de aplicativo de Florianópolis, meu cunhado. Maravilha. Roger, deixa eu fazer uma pergunta para você, ainda nessa parte de finanças, né? O Roger, por todos esses times que passou e ajudou pessoas, o Roger conseguiu financeiramente se estruturar, teve a cabeça no lugar de fazer seu pé de meia, ou não? Tem muitos jogadores que, infelizmente, acabam perdendo, né, a noção do que ganha e depois não sabe o que faz, né? Você conseguiu ter essa orientação? Então, na verdade, é muito bom que as pessoas tenham, os jogadores tenham alguém que oriente, né? A minha estrutura familiar não foi das melhores, né? Meu pai faleceu em 2007, mas era alcoólatra, né? E eu tenho mais 2 irmãos, tenho um irmão com problema de dependência química, então, que já está há 26 anos aí no mundo das drogas. Então, assim, o que eu aprendi é você não julgar ninguém, né? Você não julga o livro pela capa, você não julgar a história de ninguém sem conhecer. Então, por exemplo, quando eu fiz as corridas de Uber, tinha-se muitos comentários de que eu gastei meu dinheiro com bebida e mulherada. E eu nunca botei uma gota de álcool na boca, eu nunca bebi, entendeu? Então, o pessoal escuta que o jogador gasta dinheiro com balada, com mulher, com festa, então generaliza. Então, assim, eu sou desse... Tem esse karma, né, que o jogador carrega de que gasta dinheiro com mulher, com bebida, não sabe administrar. Mas eu não julgo sem conhecer a história, porque às vezes um jogador sustenta 50 pessoas dentro de uma família. Então, de repente, quando ele para de jogar, ele não consegue mais sustentar essas 50 e, de repente, tem jogador que separa, que casa 2, 3 vezes e tem que dar 2, 3 pensões. Então, aí às vezes você vê o cara numa vidinha normal, entre aspas, assim, sem um poder financeiro muito grande, né, não tá aí na mídia e tal, você acha que o cara tá quebrado. Mas o cara tá pagando a pensão pros filhos dele, tá vivendo a vidinha dele, então... eu acho que cada um conhece a sua cruz, né, o que carrega, então eu não julgo, aquele jogador quebrou, você não sabe o que ele passou, né, para ter quebrado. Por exemplo, eu joguei em 14 clubes, só 4 me pagaram em dia, em 10 eu tive problemas, eu tenho 6 ações trabalhistas contra clubes de futebol, que estão na justiça, eu não recebi. Então, por exemplo... Cheguei a fazer um pé de meia, mas durante os meus últimos 5 anos eu joguei de graça praticamente. Então, eu fui tirando desse pé de meia, entendeu? Então, cada um tem a sua situação. Eu costumo dizer até nessa
pandemia, eu digo, a gente está na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Então, você sabe onde está o seu calo, onde aperta, eu sei onde o meu está apertando, o outro sabe onde o dele está apertando. Então, é isso. Eu tenho meu apartamento, tenho meu carro, consigo dar um sustento para os meus filhos, não sou milionário e nem, assim, não vou falar que não quero ser, mas se não for, não tem problema nenhum. Já vivi o glamour do futebol, já fui milionário, já tive muito dinheiro. Hoje eu consigo viver a minha vida bem, com a minha esposa, meus filhos, muito feliz. Quando você coloca o dinheiro na frente, as coisas não andam. O dinheiro tem que ser uma consequência. Você estando feliz, não interessa se você tem muito ou pouco. Eu conheço tanta gente que é feliz com pouco e conheço muitos que são milionários e estão longe de ter uma felicidade. Então, quando a pessoa coloca a felicidade no dinheiro, eu sou muito contra isso, de que o pessoal fala, o cara foi jogador, o cara é rico, o cara tem que ser milionário, o cara tem que ser empresário, ou isso ou aquilo. Então, cada um tem a sua história de vida, cada um segue a sua vida do jeito que quiser, do jeito que achar que deve, e vai ter o julgamento dos outros, vai, porque nós jogadores somos pessoas públicas, né, tá sempre aparecendo em televisão, essas coisas, mas você se conhecendo, você tendo o seu caráter, você sendo um homem íntegro, não fazendo nada de errado, o que vier dos outros, o que vier de construtivo, você absorve, o que vier de crítica destrutiva, ou de notícias distorcidas, ou de fake news, entra por aqui, sai por aqui e segue o baile. Muito bem, eu acho que é importante essa explanação que você deu, esse bastidor do futebol, e como você mencionou, muitos às vezes acham que o jogador como você, que atuou numa Euro, né, jogou aí em time da Europa, é milionário, né, e se amanhã está num aplicativo é porque realmente gastou todo o dinheiro. E eu acho que tudo isso, eu acho que, como você mencionou, você tem que entender e conhecer a verdade, né, você conhecer a história do ser humano antes de você julgar. E você ainda por ser uma figura pública, né, uma pessoa conhecida no mundo do futebol, ainda é mais atacado do que a gente, que eu, Nascimento, assim, que ainda somos normais, né? E se você não tiver um psicológico bacana, você acaba se afundando, né? Exatamente. Muitos caem em depressão, são poucos que veem o lado positivo da coisa. Por exemplo, como foi falado, para mim ajudou muito mais psicologicamente a questão do Uber, de você se sentir útil para alguém, você se sentir em atividade. Tem muitos que param de jogar, não sabem o que fazer, aí começa a usar droga, aí começa a entrar na bebida, aí que o cara quebra de vez. Eu, quando fazia Uber, eu já tinha meu apartamento, mais outros 2 imóveis, e então tinha uma cafeteria, então não foi o fato de não ter dinheiro que me levou para o Uber, entendeu? Só que muitas pessoas levam para esse lado. Então, infelizmente, o nosso país é preconceituoso, desculpa. O nosso país é racista, em todos os sentidos, não só no sentido de cor. Então, por que eu não poderia dirigir um carro de aplicativo? Porque eu fui jogador? Qual a diferença entre eu, que fui um jogador, para um cara, para um trabalhador, para um office boy? Nenhuma. Cada um seguiu sua vida em caminhos diferentes e os dois podem se encontrar dirigindo um aplicativo. Como daqui a, sei lá, 1, 2 anos eu posso me tornar um empresário num outro ramo super bem sucedido e conviver com a alta sociedade. Então, não é o seu status, não é o dinheiro que você tem que vai definir quem você é. Então, isso é o principal que eu aprendi. E eu falo isso com propriedade porque eu vivi os dois lados. Eu vivi o lado com muito dinheiro, do glamour, da fama. Na Polônia, paparazzis vinham atrás de mim todo dia, não conseguia nem sair na rua. Eu atravessar a rua fora da faixa virou capa de jornal na Polônia, para você ter uma noção. Dizendo que eu estava dando mau exemplo para os poloneses porque eu atravessei fora da faixa de pedestre. Então eu tenho até a capa do jornal aqui. Então eu vivi o lado da fama, o lado do glamour, o lado de você ir no restaurante e não pagar, porque o dono não queria que você pagasse, porque você era um famoso que estava lá. E eu vivi o outro lado também. Então, é tudo experiência de vida e, principalmente com o falecimento da minha mãe, eu aprendi mais do que nunca, que daqui a gente não leva nada. Então,
Não julgue ninguém, não menospreze ninguém. Rapidinho aqui, uma outra situação. Chegou para mim que um menino com câncer terminal, com 40 dias de vida, e um menino corintiano fanático, e um professor desse menino me procurou para eu ajudar de alguma forma a realizar o sonho do menino, levar o menino na Arena Corinthians, alguma coisa assim, para fazer um dia feliz desse menino. E eu acabei fazendo alguns contatos, e o Rosinei, falei com o Rosinei me passou o contato do André. O André hoje é supervisor no Corinthians, do profissional, e o Rosinei ainda falou, pô, Roger, o André, tal, na nossa época ele era até gandula e tal, então para você ver, um cara que convivia lá no Corinthians, pequeno, hoje é supervisor, então assim, a vida dá muitas voltas, então o cara que é pequeno hoje vai ser grande amanhã, o cara que é grande hoje pode se tornar pequeno amanhã, isso a gente falando financeiramente, ou de status, ou de fama, mas no fundo somos todos feitos de carne e osso, vamos todos para o mesmo lugar. Então o que a gente tem que fazer nessa vida é fazer o bem sem olhar a quem e dormir sempre com a consciência tranquila. Então esse é o meu lema de vida, seja fazendo Uber, seja sendo um empresário de sucesso, seja sendo um jogador de futebol, seja sendo dando uma entrevista, ou de vez em quando eu participo de eventos aí, até com o pessoal do Desimpedidos aí, mandar um abraço pro pessoal do Desimpedidos lá, me convidam para alguns eventos, então assim, em todos os lugares ninguém é mais que ninguém, a gente só é um pouquinho mais famoso porque a gente aparece na televisão, mas fora isso não muda nada. Verdade, você estava falando aqui de 14 clubes que você jogou, você só recebeu em 4, né? Tem algumas ações na justiça. Pode ficar tranquilo que quando sair essas ações aí sim você vai ser milionário, vai ter certeza. Mas na verdade eu não conto com esse dinheiro porque a gente sabe como é justiça, né? Pode receber daqui 15, 20 anos, então eu falo que vai ser usada para os meus filhos, né? Eu já usufruí de bastante coisa, então hoje o meu trabalho é para os meus filhos, tenho 2 filhos pequenos, então eu quero poder pagar uma escola particular para eles, que a gente sabe que é importante, proporcionar coisas boas para eles. Então, esse dinheiro, um dia, quando vier, se vier, vai ser usado para isso. Então, eu estou bem tranquilo, assim, com relação a isso. Falando um pouquinho agora sobre o fim da carreira do Roger. Roger terminou a carreira em 2017, né, Roger? Isso, 2017, jogando no Rio Verde, em Goiás. Terminou a carreira, voltou para São Paulo, como já foi falado, fez esse trabalho de aplicativo para sair um pouquinho, voltar um pouquinho, trabalhar a mente, porque jogador de futebol, quando termina de jogar, a gente sabe como é que é. E hoje, o que o Roger tá fazendo, além da escolinha? Já falou que tá jogando na Várzea, tá jogando em alguns clubes de Várzea, em só um, tá fazendo os eventos do Desimpedidos. Aí, quando você falou sobre os eventos do Desimpedidos, a minha esposa aqui deu risada, porque ela fala que eu sou o maior fã do Fred que tem no mundo. E você fez o Super Clássico do ano passado, e eu juro por Deus, eu tenho 25 anos, e eu chorei porque eu não fui, porque tinha um alagamento perto da minha casa e não consegui passar. Foi. Então, hoje eu tô com a escolinha, né? Tô com a escolinha de futebol, jogo na Várzea, em alguns clubes aí. Atualmente estava jogando no Clube Atlético Arapuá, jogo a Liga Especial de São Bernardo, joguei no Demarque, Turma do Bafô, Unidos do Maristela, todos os times aqui da minha quebrada aqui do meu bairro. E a Várzea está muito forte em São Paulo, o pessoal paga os jogadores aí, dá o bicho por jogo. Eu conheço jogadores que vivem da Várzea, jogam na Várzea sexta, sábado, domingo, recebendo. Então é muito bacana que é uma fonte de renda para jogadores que não conseguiram se tornar profissionais, se sentirem importantes jogando na Várzea. Então eu jogo na Várzea em vários times, e eu vim da Várzea, né? Eu vim do futebol de Várzea e vim da Várzea, virei profissional, voltei para a Várzea. Então, eu estou muito feliz jogando no futebol amador aqui em São Paulo. Estou com a escolinha, faço alguns eventos aí quando sou convidado, né? Joguei o Super Clássico, inclusive dei o passo para o Fred fazer o gol, perdi um pênalti lá no Super Clássico, foi uma resenha, foi o time do Fred contra o do Juninho. O pessoal do Desimpedidos, muito bacana.
o Fred, todo o pessoal lá, o Diego Freestyle, eu conheci, Ju Canalha, Lu Caneta, todo esse pessoal aí, muito bacana, e é sempre um prazer estar participando com eles lá. Então, no momento eu estou fazendo isso, estudando também um pouco, né, tentando abrir o leque, faço alguns cursos aí online, e a gente está sempre aberto a oportunidades, né, como aconteceu para eu me tornar polonês. Hoje eu falo 3 línguas fluente, então a gente está sempre aberto a oportunidades. Já apareceu oportunidade, eu fui comentarista para um site da Polônia na Copa do Mundo em 2018. Então a gente não sabe o dia de amanhã. Então, de repente, aparece algum convite para ser comentarista numa emissora ou numa rádio, ou para ser tradutor em alguma. Enfim. Eu falo que a gente tem que estar aberto às oportunidades, porque às vezes não é o que você quer, mas é o que querem para você, e aí você acaba se encontrando em alguma coisa que você nunca imaginou que iria fazer, e aí você acaba se encontrando ali e segue a sua vida. Então eu estou aberto aí a novas oportunidades, novos desafios. Você falou aí sobre a parte do super clássico do Desimpedidos aí. Eu sou, como eu já falei antes aqui, eu sou um grande fã do Desimpedidos. Eu sou muito fã do Fred. O Fred chora no Desimpedidos, eu choro em casa. Ele fez o gol aí domingo na série dele. A minha mulher falou assim: meu, o que tá acontecendo? É só um gol. Eu lá desesperado. Fez o gol. Eu conheço alguns desses youtubers do canal. Alguns, não sei se o Igão tava lá, não lembro. Conheci eles no evento da Adidas que teve na Tango. E sei que é uma resenha entre eles muito, muito, muito grande. Eles são brincalhões e tudo. Como foi a resenha depois de você ter perdido o pênalti de ter chegado no vestiário? Não, na verdade era o mesmo vestiário, né, lá no Pacaembu, para as duas equipes, né, só se trocarem lugares ali diferentes, mas, sim, foi tranquilo. A gente sabe que eles têm a rivalidade deles lá, o Fred com o Juninho e tal, mas foi muito bacana. O pessoal me elogiou, falando que eu joguei super bem. Ainda pedi até desculpa pro Fred: desculpa aí, né, errei o pênalti e tal. Até eu lembro da Lu, que é uma das responsáveis lá dos Desimpedidos, trabalha lá com eles, e o próprio Serginho também falou: Roger, é isso que a internet quer. A internet quer polêmica. Então, foi até bom. E calhou que muitos comentários, fãs do Fred, eu recebi até ameaça de morte por conta disso. Teve até fã do Fred aí falando que ia me matar e tudo, enfim. Essas ameaças de internet aí, né, que a gente já conhece. Vale a resenha, né? Faz parte, né? Mas faz parte. O evento foi muito bacana. Infelizmente teve a chuva que atrapalhou um pouco, mas eles fazem sempre eventos muito bacanas. E você vê, eles são pessoas que com certeza tiveram o sonho de ser jogador profissional. Verdade. E estavam abertos para outras oportunidades. Então viram através do YouTube aí. Hoje eles vivem do futebol, fazendo o que gostam, ganham dinheiro para isso. São famosos, têm fãs, tudo que um jogador profissional tem, eles também têm, a maioria das coisas, entendeu? Então, é muito bacana ver o sucesso desses youtubers aí. É a realização de um sonho dentro do futebol, numa outra ramificação. Então, é muito bacana. E fala uma coisa, até meio que chovendo molhado, né? Um jogador que foi campeão pelo Flamengo, pelo Corinthians, né, que você falou que é o seu time aí de coração, teve uma trajetória na seleção polonesa, mas faltou algum time que você falou: pô, eu gostaria de ter jogado nesse time? Olha, na verdade, 2 times. Um foi o Palmeiras, por conta do meu pai. Meu pai era palmeirense fanático, então ficou esse gostinho assim, tipo, para realizar o sonho do meu pai. Ele me veio jogando com a camisa do Palmeiras. Infelizmente nunca aconteceu nenhuma situação de negociação, né? Eu já tive em processo de negociação com o São Paulo e com o Santos, mas com o Palmeiras nunca. E quando eu fui para o Juventude, eu estava com proposta do Juventude e do Grêmio. Foi em 2005. E o Grêmio estava na Série B. E o Juventude na Série A.
Então eu acabei optando pelo Juventude por conta de querer jogar a Série A. Mas se fosse hoje, eu voltaria atrás e teria assinado com o Grêmio, né? Porque, né, o time de uma camisa pesada, é uma torcida maravilhosa e depois de muito tempo eu parando para pensar, ficou aquele gostinho, assim, aquela vontade de ter jogado com a camisa do Grêmio. E provavelmente nessa passagem do Grêmio aí, e que subiu, né? Se você tivesse a sua trajetória no futebol, poderia ter sido outra, né? Você se encaixaria naquele time, era um time fantástico, como você falou, tinha peso na camisa, né? E com isso você ia conseguir, acredito, aí outros rumos também, né? Então, o Grêmio naquele ano foi campeão, né, brasileiro, lá na Batalha dos Aflitos, lá, então, se tivesse ido para lá e subido com o Grêmio, eu teria jogado o Brasileirão do ano seguinte, enfim, a minha trajetória poderia ter sido outra, mas nada acontece por acaso e fui muito feliz aí com a trajetória que eu tive dentro do futebol. Quem sabe o meu filho ama futebol, tem 5 anos, quem sabe ele vire um jogador profissional aí e realize o meu sonho de ter jogado no Palmeiras e talvez no Grêmio, quem sabe. E me fala uma coisa, agora que você tocou nesse assunto, uma final, Corinthians e Palmeiras, você, corintiano, pênalti 45 do segundo tempo, você tem que bater. Esquece o lado corintiano, é o profissional que manda ali, né? Não, profissional que manda. Ia meter o gol, comemorar, não tem... quando você vira profissional, você acaba perdendo um pouco aquela coisa do sentimento de torcedor. Pelo menos isso aconteceu comigo. Então hoje eu tenho um carinho grande pelo Corinthians e pelo Flamengo. Virei um torcedor do Flamengo, depois que eu joguei lá, virei um torcedor do Flamengo. Olha minha filha aparecendo na live. Virei um torcedor do Flamengo também e do próprio Legia Varsóvia. Então são clubes que eu adquiri o carinho, o respeito e acabei me tornando torcedor desses times também. Pô, que legal, uma história bacana. História de vida bacana a sua, Roger. A gente conversando assim nessas lives, a gente conhece um pouquinho mais da história dos jogadores, né? A gente conhece o lado ser humano dos jogadores, né? É isso. Oiê! Tudo bem? Dá tchau pro tio. Oi, e aí? Esse é o futuro camisa 10 da seleção da Polônia, pô. Aí sim, quer que ele seja polonês também? Na verdade ele já tem direito a receber o passaporte, eu vou tirar o passaporte dele e aí o caminho dele é ele que vai trilhar, né? Eu não sou esse pai que vai forçar nada, mas ele ama futebol, chuta a bola aqui no apartamento todo dia, mas eu vou deixar ele bem à vontade e no futuro ele vai decidir se ele quer jogar pela Polônia, pelo Brasil, se Deus quiser, ele vai tomar a decisão certa e qual país ele escolher jogar, eu vou estar feliz. Eu também. Então hoje ele é atleta da sua escolinha, né? Ele já jogou jogos pela escolinha, ele tem 5 anos, mas eu boto ele lá no sub-8, no sub-7, às vezes lá, ele sai correndo no campo a todo lado, mas leva jeito. É isso aí. Aqui também, como você falou, não vou forçar nada dos filhos, né? Não sou pai, meus sonhos. Não vou forçar nada. Meu filho, ele vai torcer o time que ele quiser. Se não for o meu, aí ele vai poder escolher se ele for morar com a avó materna ou com a avó paterna. A escolha que ele vai ter aí para a vida dele. Mas é isso aí, pessoal. Estamos chegando a 1h30 de live. Quero agradecer muito, agradecer ao Ricardo acompanhando a gente. Foi um prazer receber o Roger aqui hoje. Assim que acabar essa pandemia, nós iremos fazer uma visita aí à escolinha do Roger. Vamos gravar uma externa com ele, se Deus quiser. Fica o convite também, assim que acabar, nós vamos retornar para a Rádio Exclusiva FM, onde nós vamos continuar o nosso programa. Estamos na Rádio Itaquera, estamos migrando para a Rádio Exclusiva. Então, assim que acabar essa pandemia, voltarmos para o estúdio, você é nosso convidado para estar lá conosco, tomar um café, tomar um refrigerante. Eu sei que você não bebe, um jantar depois aí, se Deus quiser, abençoar. Então, te agradeço, muito obrigado pela minha parte, muito obrigado, Ricardo, muito obrigado a todos que ficaram aí. E na minha última pergunta para o Roger, na verdade não vai ser uma última pergunta, vou deixar para o Ricardo a pergunta dele, e eu gostaria que o Roger respondesse a minha na sequência. Eu queria que o Roger deixasse um recado para as crianças que estão aí
um sonho de jogador. Você tem a escolinha, deve passar muito a sua experiência para as pessoas, para as crianças que estão na sua escolinha. Você viveu os dois lados do futebol, como você falou. O lado famoso, o lado milionário, o lado que você não podia sair na rua, e viver o lado que você não recebia salário e tudo. Queria que você desse um recado para as crianças que estão trilhando esse caminho hoje, mas antes de tudo, eu queria que o Ricardo fizesse a última pergunta dele. Na verdade, eu queria agradecer o Roger, espero que ele tenha gostado do nosso quadro aí, ter mostrado aí os álbuns de figurinha, né, ele na Polônia, ele no Flamengo, ele no AIK, né, então, de coração, e quando a gente for na escolinha aí, eu mando uma surpresa para você, para melhorar o seu acervo aí, tá? Conte aí com a gente. Eu agradeço aí vocês pelo convite, parabéns pelo programa, pela live, muito bacana. Eu estava participando de algumas lives depois que a minha mãe faleceu, eu acabei dando um tempo e agora que eu estou voltando a estar mais ativo aí nas redes sociais e foi um prazer ter participado. Com certeza eu vou estar indicando para todo mundo estar seguindo aí a página de vocês. Achei muito bacana, fiquei muito feliz e até emocionado com os álbuns aí, principalmente da seleção da Polônia e da Grécia, né? É muito legal quando a gente é reconhecido pelo trabalho, né? Tem às vezes crianças da minha escolinha que me mandam print de foto, eles jogando videogame, jogando FIFA, usando eu no videogame. Legal. Usando eu no videogame. Então eu fico muito feliz com essas situações, né? É sinal que a gente deixou alguma coisa de bom, deixou algum legado, você ser reconhecido pelo seu trabalho, isso é o mais importante, isso não tem dinheiro que pague. Então, parabéns pelo trabalho aí da coleção, dos álbuns aí, das figurinhas, fiquei muito contente mesmo, bateu uma nostalgia aqui em ver. Legal, essa é a intenção. Obrigado pelo convite, agradeço o convite e com certeza irei um dia na rádio aí, passando a pandemia aí, com certeza podem contar comigo aí. Parabenizar vocês pelo trabalho e já vou mandar o recado aí para as crianças. É o seguinte, não desistam dos seus sonhos, né? Mas convivam com a realidade, né? A gente tem o sonho, tem que conviver com a realidade e façam por onde, né? O talento sem o esforço não serve para nada, né? Tem até uma frase do Cristiano Ronaldo, acho, falando sobre isso, e eu falo para as minhas crianças que esses jogadores, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, eles são diferenciados, eles têm o talento, mas talento igual eles têm em vários lugares. O que diferencia eles dos outros é o esforço deles, é o trabalho. Você pega o Cristiano Ronaldo, ele deve assistir televisão fazendo abdominal, o Neymar tem um personal dentro da casa dele, então eles trabalham duro para chegar onde eles chegaram. Então, se as crianças têm o sonho de ser jogador, mas não vai cair do céu. Tem pais que pagam para clubes, para colocar o filho lá dentro. Eles podem pagar no primeiro momento, mas o dinheiro não vai sustentar o filho dele ali a carreira toda. Então ele vai viver 1 ano, 2 anos ali dentro de um clube e depois vai ter que procurar outra profissão. Então trabalhem bastante, se dediquem, estudem, né? Não dá para ver aqueles jogadores lá que dando entrevista, nós vai ganhar 3 pontos, nós vem e falar palavrão na entrevista, com todo respeito, eu acho que o jogador tem que estudar, hoje o estudo está aí para todos, né? Hoje tem faculdade online, tem estudo online, o jogador, a pessoa tem que ser um cidadão de bem em primeiro lugar, então a criança tem que ir para o caminho bom, tem que ter uma cabeça boa para saber lidar com as situações adversas dentro do futebol, porque o mundo do futebol, 1% é o que aparece na Globo às 4 da tarde, e os outros 99% é você jogar em time pequeno, é você morar embaixo de arquibancada, é você comer marmita fria, o seu pai ter que mandar dinheiro, né? No caso de quem tem, eu nunca tive isso, mas eu conheço histórias, né? Que o pai banca o filho lá onde ele tá, para o filho poder realizar o sonho, entendeu? Então, não desistam do sonho, batalhem, treinem, se dediquem, mas convivam com a realidade. Se você vê que chegou em um momento que não está dando, se dê a oportunidade de fazer alguma outra coisa. Seja um cidadão de bem. Você pode viver dentro do mundo do futebol, não especificamente sendo um jogador. Eu conheço amigos que
tentaram ser jogador, não conseguiram, mas hoje são preparadores físicos de equipe grande, são analistas de desempenho, convivem dentro do futebol de uma outra forma. Então, se deem a oportunidade de fazer outras coisas, não fiquem bitolados, porque se você não realiza o sonho de ser o jogador, é onde você cai na depressão, você cai nas drogas, você se afunda na bebida, e você não se dá a oportunidade de ser feliz de uma outra forma. Então, esse é o recado que eu deixo aí para as crianças. Mas invistam em vocês, treinem, durmam cedo, se alimentem bem, que se Deus quiser e vocês fizerem por onde, as coisas vão acontecer, né? Tem uma parte da Bíblia que fala: fé sem obras é morta. Então não adianta você ter fé, você achar que Deus vai fazer acontecer se você não fizer a sua parte aqui. Então, faça a sua parte que o caminho vai ser mais curto. É isso aí, pessoal. Recado do Roger Guerreiro aí para nossas crianças que estão seguindo o sonho. Mais uma vez, obrigado, Roger. Assim que acabar essa pandemia aí, a gente vai fazer uma visita na sua escolinha. Vamos fazer uma visita também nos seus clubes que está jogando na várzea. Nós, assim que voltarmos para a rádio, vamos com um projeto que vamos divulgar os times da várzea também, para os times conseguirem patrocinador, conseguirem ajuda, porque depois dessa pandemia, o mundo não vai mais ser o mesmo, né, para ninguém. Com certeza, vai ser muito bem-vinda essa ajuda, essa divulgação aí para os times de várzea. Como eu falei, é mais uma fonte que emprega muita gente. Então, as pessoas que estão ao redor desses jogos, não só os jogadores lá que recebem o seu dinheiro depois do jogo, a várzea hoje é uma fonte de renda para muita gente. Então, eu acho que tem que ser divulgado, tem que ser ajudado, empresas têm que entrar, têm que patrocinar, vão divulgar sua marca, porque a várzea é onde está os 90%, né? Muitos times são de comunidades, então você divulgando a sua marca ali, o pessoal da comunidade vai ver, vai adquirir o seu produto. Então eu acho que a várzea é muito importante, não só futebolisticamente falando, o âmbito social é muito importante. Então eu espero que dê certo sim, que vocês possam estar divulgando, estar ajudando aí na divulgação os times de várzea. Então mais do que convidados aí para vir um dia aqui na escolinha. Entre em contato que eu falo o time de várzea que eu vou estar jogando, quiserem fazer alguma matéria lá, com certeza vai ser muito bacana. Muito obrigado, Roger, muito obrigado, Ricardo. Quem quiser aí acompanhar um pouquinho mais sobre o trabalho do Roger na escolinha, que ele já falou diversas vezes, o Instagram é esse aqui, @guerreirogst. Você vai acompanhar um pouquinho mais, saber o trabalho, como que ele está ajudando as crianças a seguirem o caminho do futebol. Não se esqueçam de seguir o nosso Instagram, @jogoaondefera. A pequenininha, esse é o pequenininho? Esse é o Lourenço, esse é o craque futuro craque, né, Lô? É canhoto também? Chuta com as duas, viu? Começou só com a direita, mas eu comecei a incentivar com a esquerda, hoje ele já tá chutando com as duas. Maravilha, maravilha. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Roger.